Neste estudo em vídeo, mergulharemos nos relatos evangélicos que nos conduzem à última ceia de Jesus com seus discípulos. Um momento de profunda significância teológica e espiritual, a última ceia é um ponto crucial na narrativa do Novo Testamento, repleto de simbolismo e mistério. Examinaremos as passagens dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, buscando compreender não apenas os eventos históricos, mas também os ensinamentos e as implicações espirituais por trás de cada palavra e ação de Jesus naquela ocasião. Vamos nos aprofundar na complexidade dos relacionamentos entre Jesus e seus discípulos, particularmente na dinâmica envolvendo a traição de Judas e as reações dos demais discípulos diante das revelações de Jesus sobre sua morte iminente. Prepare-se para uma jornada de descoberta e reflexão enquanto exploramos os mistérios e as lições atemporais contidos nos relatos da última ceia. Jesus prediz novamente sua morte. Pela quarta vez, Jesus avisa aos discípulos sobre sua prisão e morte iminentes. A cada predição, ele acrescenta detalhes mais específicos. Nesta ocasião, Jesus mais uma vez menciona que será crucificado. A morte de Jesus faz parte de um plano divino, no qual seus inimigos participam inconscientemente. Mateus associa o Filho do Homem com a Páscoa, evidenciando o papel sacrificial de Jesus. Ele identifica os conspiradores como os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos do povo. Esses líderes judeus planejam a conspiração no palácio de Caifás, o sumo sacerdote que exerceu o cargo de 18 a 36 depois de Cristo. Em Mateus, é a aristocracia governante que, por fim, age contra Jesus, e não os habituais fariseus e escribas. Embora os líderes judeus desejem matar Jesus secretamente, hesitam porque temem uma revolta messiânica entre as multidões reunidas para a festa. No entanto, sem saber, eles ajustam seus planos para se alinhar à cronologia profética de Jesus, no versículo 2, porque não podem resistir à oportunidade que a traição de Judas lhes oferece durante a festa. Essa hesitação também pode ser vista como medo de prender Jesus publicamente no meio das massas que o apoiam. Lucas escreve que os líderes queriam matá-lo, mas estavam indecisos porque temiam o povo. Ele também menciona que Judas procurou uma oportunidade para trair Jesus na ausência das multidões. Se essa é a razão para a cautela deles, então foram astutos ao prender Jesus à noite, fora da cidade, no jardim do Getsêmani, longe das multidões. Unção em Betânia. Todos os 4 evangelhos registram um episódio em que uma mulher unge Jesus. Em Mateus, Jesus está na casa de Simão, o leproso, quando uma mulher, aparentemente pecadora, unge a cabeça do Senhor. Os discípulos, especialmente Judas, segundo João, criticam o ato como um desperdício que poderia ter sido utilizado para ajudar os pobres. Jesus, no entanto, considera esta unção uma preparação antecipada para seu sepultamento. Devido às diferenças nas narrativas da unção, o pai da Igreja, Orígenes, sugeriu que ocorreram 3 unções distintas. Muitos estudiosos modernos, porém, presumem que houve apenas uma. É provável que a narrativa de Lucas descreva uma unção que ocorreu anteriormente, enquanto os outros 3 evangelhos registram a mesma unção, ocorrida imediatamente antes da morte de Jesus, com detalhes variados. Simão, o anfitrião da refeição, é chamado de o leproso. Dado que os leprosos eram considerados cerimonialmente impuros e mantidos em quarentena, presume-se que ele era um ex-leproso, possivelmente curado por Jesus. Devido à duração de sua enfermidade, ele adquiriu a alcunha de o leproso. De acordo com Marcos, o valor do perfume utilizado na unção era de 300 denários. Alabastro e o valor do ato. O alabastro era um tipo de gesso translúcido usado para esculpir frascos de perfume. O gargalo estreito lacrava o recipiente, evitando a evaporação. Para abrir o frasco, era necessário quebrá-lo. Os recipientes eram pequenos, fornecendo perfume suficiente para uma única aplicação.
O original grego não deixa claro se Jesus percebeu sobrenaturalmente a irritação dos discípulos com a honra conferida a ele. Jesus, no entanto, considera a ação boa, não extravagante ou exorbitante. Significado e promessa. Jesus já havia previsto que o Evangelho seria proclamado por todo o mundo. Ele promete que o ato generoso da mulher, relacionado ao seu sepultamento, seria lembrado continuamente. Este gesto amoroso contrasta nitidamente com o conluio das autoridades e a traição de Judas. O Messias é traído por Judas. Judas, um dos 12, procura os principais sacerdotes com a intenção de entregar Jesus. Seus motivos podem ser variados. Ele pede especificamente dinheiro para a traição, o que pode indicar que a aprovação de Jesus ao desperdício do perfume caro pelo incidente anterior tenha sido particularmente perturbadora. Talvez a resignação de Jesus à sua morte fosse contrária às suas expectativas triunfalistas do Messias. Ou, como é presumível que Paulo tenha pensado inicialmente, Judas poderia ter considerado Jesus um falso profeta. Lucas e João escrevem que Satanás entrou em Judas, o que indica que, apesar de agir por conta própria, ele inconscientemente cooperou com o diabo e com os propósitos eternos de Deus. O preço da traição, 30 moedas de prata, é uma soma significativa. Essa quantia também era o valor de substituição de um escravo morto e o insultante salário oferecido ao verdadeiro pastor em Zacarias 11 versos 12 e 13, que lançou a quantia de volta ao oleiro. Mateus utiliza a expressão desde então para marcar transições importantes em seu relato. A decisão de Judas agora põe em movimento os eventos que conduzem à prisão, morte e ressurreição de Jesus, representando um ponto sem retorno com consequências terríveis para Judas. Preparação para a Páscoa. A festa dos pães asmos, que durava do 15º ao 21º dia do mês de Nisan, coincidia com a Páscoa. A Páscoa era iniciada com a matança dos cordeiros no crepúsculo do 14º dia, seguida pela refeição da Páscoa no crepúsculo do 15º dia. Essa noite corresponde ao que conhecemos como quinta-feira, já que, de acordo com a contagem ocidental, a meia-noite marca o fim de um dia e o início de outro. Em contraste, o dia judaico começava ao pôr do sol. Jesus celebrou a refeição da Páscoa na noite que iniciava no 15º dia de Nisan e morreu no mesmo dia, algumas horas antes de terminar. Cronologia da última ceia e morte de Jesus. O Evangelho de João apresenta uma cronologia diferente para a última ceia e a morte de Jesus. Segundo a narrativa de João, Jesus ministrou a ceia do Senhor no 14º dia de Nisan, na noite que começava aquele dia pelo cômputo judaico. Isso faz com que a morte de Jesus ocorra no mesmo dia, na tarde seguinte. Nessa cronologia, Jesus teria morrido ao mesmo tempo em que os cordeiros estavam sendo sacrificados em preparação para a refeição da Páscoa. Qual era, segundo a cronologia joanina, a refeição que Jesus e os discípulos tiveram 24 horas antes do tempo tradicional da refeição da Páscoa? Eram que diz ou um aburá, comidas cerimoniais gerais, ou Jesus celebrou deliberadamente a refeição da Páscoa um dia antes, talvez porque os inimigos estavam se movendo depressa contra ele e ele sabia que o tempo era curto. Os esforços em harmonizar o Evangelho de João com os evangelhos sinóticos são complexos e não desprovidos de problemas. Independentemente de quando Jesus celebrou a primeira ceia do Senhor e foi subsequentemente crucificado, ele viu ambos os eventos no contexto da Páscoa, sendo ele mesmo o cordeiro sacrificial. Jesus prediz sua traição. Mateus observa corretamente que Jesus se reclinou à mesa para participar da refeição, já que naquela época os convidados descansavam em divas enquanto comiam. Jesus introduz o anúncio da traição com a expressão tipicamente semítica. Em verdade vos digo. O fato de estas palavras arderem na psique da igreja primitiva está claro na reação dos discípulos, eles entristeceram-se muito.
Anteriormente Mateus tinha usado estas palavras para expressar a consternação que os discípulos sentiram quando Jesus predisse sua morte. Aqui mais uma vez eles são vencidos pelas notícias inacreditavelmente tristes. Jesus não só morrerá, mas um deles tomará parte nisto. Cada um dos discípulos pergunta se é ele, dirigindo-se a Jesus pelo título Senhor. Judas pergunta: porventura, sou eu, Rabi? No Evangelho de Mateus, os inimigos de Jesus o tratam comumente de Rabi ou Mestre. A enigmática revelação de Jesus sobre a traição. Aqui, no caso de Judas, Mateus é consistentemente sutil. A resposta de Jesus, o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair, não é uma identificação clara de Judas como traidor, mas é deliberadamente ambígua. Se Jesus tivesse apontado Judas abertamente, é duvidoso que os discípulos tivessem permanecido sentados ociosamente e permitido que ele saísse sem ser abordado. O Evangelho de João deixa claro que Judas era o traidor, quando Jesus lhe deu o pedaço de pão. Contudo, os discípulos pensam que quando Judas sai, foi enviado por Jesus para uma pequena missão. A ação de Jesus e suas palavras eram enigmáticas. Jesus observa que a traição do Filho do Homem está de acordo com a Escritura, e seria melhor o traidor não ter nascido. A resposta de Jesus a Judas, tu o disseste, é uma afirmação indireta, talvez necessária, para evitar que os discípulos o contivessem. No julgamento, Jesus usará esta expressão de novo.